Como nós aprendemos nessas 4 lições que passou, como a gente deve ser, como deve estar o nosso interior, agora nós devemos praticar aquilo que o Senhor nos ordenou. Glória a Jesus. E nós vamos entender, irmãos, que as misericórdias, elas não são emoções. Você sentir algo, você vê uma situação e aquilo te toca a sua mente. E aquilo que está acontecendo não te move para uma atitude séria. Muitas vezes a pessoa está sentindo algo, ouviu uma notícia, ouviu uma necessidade, aquilo toca, olha, coitado, né? Meu Deus tenha misericórdia. Deus tenha de misericórdia. Só que aquilo não toca de uma maneira que ela possa tomar uma atitude dizendo: eu não concordo com isso. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou ajudar, eu vou estender as mãos. Porque, irmãos, nós estamos aqui como igreja. E muitas vezes algumas necessidades que surgem, lógico que o pastor é bom, irmãos, está participando de tudo. Como é maravilhoso. O pastor está em todos os lugares ali, ajudando, auxiliando. É muito bom. Só que a igreja, irmãos, ela é composta de ovelhas. E as ovelhas é que vai gerar ovelhas. A ovelha que vai multiplicar. É as ovelhas que se multiplicam. O pastor está na administração. Porque muitas vezes a gente vê uma situação como, irmãos, um parente, um ente querido faleceu. Velório. Quem vai? Então muitas vezes a gente vê uma necessidade, vê algo para estar junto, para ser irmão, mas muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem um compromisso, a gente tem que descansar, a gente tem algo para fazer. Eu tinha marcado para ir para o shopping, eu ia comprar o chinelo, eu ia ver aquele tênis, eu ia passar ali para comprar algo, mas qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade primordial nesse momento? É ser irmão, é estender as mãos. E muitas vezes, para a gente fazer isso, a gente vai deixar de fazer algo, mas uma coisa vai acontecer conosco. Essas misericórdias que nós recebemos do Senhor, que nós estamos transmitindo, com certeza, elas vão alcançar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nada que nós fazemos aqui, irmãos, o Senhor não nos recompensará. O Senhor fará maravilhas em nosso meio. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, quando a gente ver, irmãos, uma necessidade, olha, isso é claro, os irmãos que praticam isso, é muito bom. Um irmão que visita alguém no hospital, ele sai visitado. Alguém que visita alguém acamado, ele sai visitado. Alguém que pratica o evangelho com o evangelismo, vai pregar o evangelho para uma pessoa que não conhece a palavra, ele sai tocada. O dia é diferente. Quantas vezes aqui no domingo nós fizemos evangelismo, tanto com grupo, com menos pessoas. Eu tenho certeza que aquele domingo, que aquele sábado, que aquele feriado foi diferente, irmãos, porque nós somos recompensados pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim também é nas outras práticas. Louvado seja Deus. A oração, irmãos, intercessória. Muitas vezes a gente vai ver uma necessidade tão grande e vai falar: pastor, eu não posso ajudar de forma nenhuma. Não posso. Financeiramente, meu Deus, se eu olhar aqui, não posso nem mexer, nada. Tá? O vento levou, foi. Não tem. Financeiramente não tenho. Recurso nenhum eu não tenho. Mas você tem fé. E a fé vai te colocar de joelho. E você vai ver aquela situação. E você vai clamar aos céus, dizendo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia
destas situações, louvado seja o nome do Senhor, que o meu irmão está passando, que essa família está passando, que esse lar está passando. Senhor, eu não tenho como ajudar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer grandemente na vida dessa pessoa. É que nós muitas vezes recebemos a informação, irmãos, mas não tomamos a devida atitude para que aquela pessoa, para aquele irmão, receba a vitória da parte de Deus. Irmãos, é melhor dar do que receber, diz a palavra de Deus. É melhor dar do que receber. Muitas vezes a pessoa está sem força até mesmo de orar, mas você vai dizer: meu irmão, vamos junto nessa batalha, vamos juntos nesse momento de oração, louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, as pessoas se reúnem, muitas vezes dentro de casa, para discutir problemas, né? Vai tomar aquele café lá, não resolve, irmão. Agora junta a sua fé com a fé do irmão, dizendo: meu irmão, vamos marcar aqui 30 minutinhos de oração, vamos marcar 30 minutinhos de oração. Eu não tenho como fazer, irmão, como te ajudar, como trazer aquele menino de volta, como trazer, colocar na cabeça dessa menina o que ela deve fazer, mas eu sei de uma coisa: o Senhor, através do seu Santo Espírito, pode fazer um milagre, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Teve uma época lá no Recanto, irmãos, com a família, e a filha não dormia, e era aquela guerra, a criança acordava de madrugada, e era no apartamento, e acordava todo mundo. Irmãos, vamos orar. Passamos lá umas 3 vezes junto com alguns irmãos, dobramos os nossos joelhos. Irmãos, aparentemente parece que não está acontecendo nada, mas o favor de Deus está sobre nós, quando a igreja se reúne em oração, dizendo: Senhor, tende misericórdia dessa família, faça algo, Senhor, em favor dos seus filhos. O Senhor está trabalhando, o Senhor está pelejando, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala: Senhor, o Senhor tem um calmante aí, manda esse calmante para essa menina, Senhor. Manda tranquilidade para essa menina, repreende tudo aquilo que está perturbando a vida dessa menina, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é tantas situações que muitas vezes a gente enfrentamos, mas a gente é tão fácil para julgar, tão fácil para apontar, mas esquecemos de estender as mãos, esquecemos de ser misericordiosos. Então, antes de tomar esse cafezinho, antes de mandar o WhatsApp, antes de escrever lá nos aplicativos, dobra o seu joelho. Dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, tende compaixão, tende misericórdia, estenda as tuas mãos de milagre, louvado seja o nome do Senhor. Não julgue, não aponte. Esses dias eu estava ouvindo um pai falando com a filha, eles pararam num trânsito, estava um dia chuvoso, e bateu um moço no vidro. O pai abaixou o vidro, a água veio, mas ele tinha um valor, o rapaz pedindo: olha, eu estou necessitado. A gente não sabe o que ele vai fazer, mas ele estendeu as mãos e abençoou. Fechou o vidro, a filha olhou para o pai: pai, mas para que o Senhor fez isso? Ele falou: filha, quem está em melhor condições aqui? A gente aqui dentro do carro protegido? Ou ele tomando chuva e pedindo uma moeda? Falou: com certeza, pai, é nós aqui. Nós estamos numa melhor condições. Então, se nós estamos numa melhor condição, então estenda as mãos. Tende compaixão, tende misericórdia. Os discípulos estavam recebendo a virtude dos céus. Os discípulos estavam recebendo algo que eles nunca receberam. Estava acontecendo na vida dos discípulos uma transformação poderosa. Algo estava acontecendo na vida dos discípulos que eles iam marcar a história. E o Senhor Jesus falou: não é para represar isso aí. Estenda suas mãos para aqueles que precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saiba de uma coisa: vocês vão alcançar misericórdia.
As misericórdias vão alcançar vocês. Agora, como é que Deus faz isso, irmãos? Eu não sei, mas muitas vezes é um livramento, é uma vitória, é uma bênção, é uma graça. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dizendo: você fez para o meu filho, você ajudou essa família, não vai ter recompensa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estender as minhas mãos sobre você e vou fazer milagre na sua casa, e vou fazer milagre na sua família. Bendito seja o nome do Senhor. A gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, represar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Não podemos, nós temos que usar de misericórdia. Você ficou sabendo de um assunto? Você soube de alguma coisa? Não seja o transmissor, porque muitas vezes temos essas dificuldades. Tem um problema na igreja, um ficou sabendo, transmite para o outro, e o outro não sabe transmitir direito, e aumenta um pouquinho, diminui um pouco, não sabe colocar as palavras direito, e a coisa vai fermentando. E tem coisas, irmãos, que o pastor, olha, quase é o último a saber. Quando a panela voou, quando explodiu tudo, aí que não tem mais jeito, chama o pastor. Mas você soube de alguma coisa, irmãos? Aquele que está de pé, ele deve cuidar, para ele não cair. Se eu ouvir uma coisa, dobra o seu joelho. Se eu sei de alguma situação, dobra o seu joelho. E exerça a misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Exerça a misericórdia. Não deixe de exercer a misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, nós vamos ver no estudo que todas as criaturas, elas têm os seus papéis fundamentais. Você pega a planta, ela tem o seu papel fundamental. Você pega os animais estão ali com seus papéis fundamentais, e todos para servir. Uma mangueira vai dar as mangas lá, e ela vai servir. A vaquinha vai crescer, e ela vai produzir o leite, ela vai estar servindo. E o Senhor, irmãos, o propósito maior do Evangelho, propósito maior que o Senhor nos chamou, foi para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós recebemos o Senhor, irmãos, nós viemos sem capacidade nenhuma. Era muitos problemas. Não é que acabou, não. É porque nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós aprendemos a caminhar com o Senhor. Antes a gente não tinha esse apoio, nós não tínhamos essa ponte, nós não tínhamos essa ajuda. Mas nós hoje, quando o problema chega, a gente sabe como resolver. Como que a gente resolve um problema? Colocando nas mãos do Senhor, confiando no Senhor de todo o coração. Senhor, esse problema, não sei como fazer, mas eu confio no Senhor, e eu entrego nas suas mãos esse problema. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje eu estava conversando com uma funcionária lá nossa, a filha dela preocupada que ia fazer um exame, buscou na internet o exame, e o exame é por causa disso, por causa daquilo, por causa da enfermidade, porque é uma falta de ferro, que dá anemia, que dá não sei o que, Eu falei: filha, fala para sua filha confiar no Senhor. O Senhor, Ele diz na sua palavra: olha, basta cada dia o seu mal, viva hoje, e o amanhã, pastor, o amanhã entregue nas mãos do Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas necessidades. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tem muitas vezes, irmãos, as pessoas louvam que vai caminhar com o Senhor, que vai voar com o Senhor, que vai fazer tanta coisa com o Senhor, mas aí na hora que chega o problema, ele desiste, ele murmura. Mas em nome do Senhor Jesus, aquele que recebeu a Ele, está com uma dificuldade, está com algum problema, vamos confiar no Senhor, vamos entregar os nossos caminhos todo dia para o Senhor, porque Ele sabe cuidar das nossas necessidades. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí nós temos como fazer, mas muitas pessoas, elas estão desesperadas, elas estão necessitando de ajuda, e que o Senhor, através desse estudo, dessa ministração, desse ensino,
eu falei para o pastor Herone, pastor, muitas vezes é mencionado dentro de alguma mensagem, mas nós mencionamos pouco sobre isso, nós falamos pouco sobre isso. Do tempo que eu estou aqui, eu acho que se falar que a gente pegou as bem-aventuranças de ponta a ponta, porque se nós pegarmos daqui, irmãos, até o capítulo 7, é só prática. Jesus alinhou um pouquinho dentro dos discípulos e falou, agora filho, agora é prática. Vamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer aqui nesta noite, irmãos, o Senhor, muitos pregadores falam isso, o Senhor não precisa de ninguém, o Senhor não precisa de mim, não precisa de você. Irmãos, o Senhor conta conosco, o Senhor conta com os seus servos, para que a sua obra vá adiante, e que nesta noite nós, como ovelhas do Senhor, como servos do Senhor, conseguimos nos dispor para entender as necessidades e nos colocar à disposição para dizer, eu quero ser um instrumento dos céus, aqui na terra, para mudar situações, para mudar história, louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo de eu apontar, antes mesmo de eu julgar, antes mesmo de eu desprezar, eu quero ser aquela pessoa que acolhe, eu quero ser aquela pessoa que abrace, eu quero ser aquela pessoa que estenda as mãos dizendo, meu filho, nós vamos vencer esta batalha. Hoje você está passando por isso, mas amanhã você vai ser um instrumento dos céus na terra, louvado seja o nome do Senhor. Como foi esse prefeito que eu vi hoje? Interessante que logo hoje eu já acompanho ele, mas hoje eu fui ouvir o seu testemunho. Quantas pessoas desprezou esse homem, e hoje ele está sendo um instrumento dos céus na terra para ajudar pessoas, porque nós sabemos que isso é interessante, irmãos, na obra de Deus. A pessoa que muitas vezes foi salva dentro de uma área, dentro de uma situação, ele vai ser muito usado naquilo. Ah, pastor, minha criação foi tão difícil, né, meus pais. Mas quando ele é salvo, irmãos, pode ter certeza, ele vai ser um dos melhores pais. Se a pessoa ela foi liberta ali da criminalidade, ele vai ser um instrumento de Deus para a evangelização, ele vai querer ajudar, porque ele vê aquela pessoa naquela situação. Se aquela pessoa foi salva daquele momento de fome, sabe, de privações, quando ele recebe a Cristo, irmãos, ele vai ser um instrumento de Deus. Ele não vai concordar com uma pessoa passando fome do lado dele, porque ele já sentiu na pele. E aí o Senhor fala para ele, você tem que ser misericordioso, porque bem-aventurado você é. Aí ele recebe a palavra, já passou pela situação, ele vai ser um mensageiro, vai ser uma mão, vai ser um braço, vai ser uma ponte, vai ser uma luz, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor estava dizendo para os seus discípulos, vocês, vai na contramão de todos eles não usam de misericórdia. Se tem um cego, põe uma capa, fica de lado. Se tem lepra, vai para outro lugar. Se é uma prostituta, sai da sociedade. Se está com fluxo de sangue, não saia, não toque, não rele em ninguém. Se é ladrão, vai para a cruz. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos estender as mãos. Enquanto eles estão desprezando, nós vamos abraçar. Enquanto eles estão afastando, nós vamos salvar. Enquanto eles estão perdidos, nós vamos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos instrumentos de Deus, irmãos, na terra. Nós precisamos exercer a misericórdia. Então, a partir de então, quando você ouvir uma notícia, ver uma situação, seja a mão, consiga ajudar. Hoje, irmãos, o que a gente vê aí nas redes sociais, são sites, são canais, são páginas de pessoas. Antigamente tinha as revistas dos artistas, que os artistas faziam coisas erradas, ou coisas certas e estava ali. Hoje tem as revistas dos crentes. A pessoa está num problemão, e tem crente curtindo o problema do irmão. Vez de você ser irmão, estender as mãos e dizer, Senhor, tem misericórdia. Hoje, dentro das Assembleias de Deus, tem uma assembleia aí, irmãos, passando uma situação dificílima. Até um pastor Bittencourt tentou ajudar esses dias. Mas quando a gente vê uma situação daquela, irmãos, sabe o que a gente tem que fazer? Misericórdia, Senhor. Dobrar os joelhos. Senhor, que o Senhor estenda as mãos sobre aquele lugar. Que o Senhor tenha compaixão daquelas famílias. Porque é muito prejuízo, irmãos.
É muito prejuízo. A gente não tem nem como mensurar o tanto de prejuízo que vai ter aquele ministério. Mas o que a gente faz? A gente é bem-aventurados misericordiosos. Nós vamos estender as mãos e dizer: Senhor, usa de misericórdia naquele lugar, e opera, Senhor, que tudo se apazigue, que tudo se resolva, na maior paz, na maior tranquilidade, porque as mãos do Senhor estejam estendidas sobre aquele lugar, no nome de Jesus. Hoje é artista, é cantores, é pregadores, irmãos, se cair ali, é sem misericórdia, é sem misericórdia. Mas põe a mão no seu coração nesta noite, porque nós recebemos um coração. Nós recebemos um coração. Antes era um coração de pedra, mas agora é um coração de carne. É um coração que foi chamado para abençoar, foi chamado para ajudar, foi chamado para ser um instrumento de Deus na terra, foi chamado para ser usado por Deus. Muitas vezes, irmãos, a pessoa quer ser, a mãozinha no coração, quer ser usada por Deus com o microfone. Isso aqui é um pequeno detalhe, irmãos. Na verdade, há muitas necessidades dentro de uma igreja, há muitas necessidades nas nossas famílias. Olha lá para a sua família, está tudo no seu devido lugar? Estão todos assertivos ali, estão todos certos? Não tem nenhum problema lá na família? Se você olhar na vizinhança, não tem nenhum problema? Se você olhar lá na sua empresa, está tudo ok? Não, a gente vê, tem muitas necessidades, tem muitos. Vou olhar para a minha família, hoje, muitas necessidades, irmãos, mas que nós possamos ser irmão, que a gente possa ajudar de alguma forma, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então o Senhor transformou esse coração não é mais de pedra, esse coração é um coração regenerado, é um coração de carne. Ele tem que sentir, irmãos, nós temos que dobrar os nossos joelhos e nós temos que chorar, irmãos. Quando nós lembrarmos de algum problema, nós temos que chorar, porque o coração agora é o coração que o Senhor transformou. Jesus chorou, irmãos, em algumas situações, porque Ele viu a necessidade, Ele viu que eles estavam precisando. Quantas vezes o Senhor vai dizer na sua palavra, dizendo, e o Senhor teve íntima compaixão. O Senhor sentiu lá no âmago, Ele sentiu-se no lugar daquela pessoa. A misericórdia é isso, é você se colocar no lugar daquela pessoa, a pessoa que está chorando, pranteando, precisando, você se dispor e dizer assim, eu sinto o que você está sentindo. Que nível, irmãos, que nível de evangelho, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, quando a gente ver alguma situação. Aleluia. Com a mãozinha no coração, vamos orar ao Senhor, e dizer, Senhor, continua trabalhando, Senhor, em minha vida, em meu ser, na minha estrutura, Senhor, que cada dia mais eu possa ser tocado pelo Senhor, ser transformado por Ti, porque o Senhor me chamou, e eu não quero ser somente ouvinte da Sua palavra, eu quero ser praticante da Sua palavra, eu quero ser irmão, eu quero ajudar, eu quero abraçar, eu quero ver uma situação, Senhor, e que aquilo venha me incomodar de uma tal forma que eu tome uma posição e ajude, em vez de julgar, de apontar, como a sociedade faz, aponta, julga e despreza, mas eu quero abraçar, eu quero estar junto, porque o Senhor me chamou, para ser usado por Ti, nesses dias, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Tem um corinho que a gente canta, irmãos, cadê a Natasha? Ele vai dizer assim, ó: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E o fruto, como fruto desse de novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor em Cristo. eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia! Vamos nos colocar em pé? Você consegue dar a mão para o seu irmão, aquele que está um pouquinho longe de algum irmão? Vamos cantar novamente? E aí o irmão vai dar a mão para um irmão, a mão para uma irmã. Glória a Jesus. Isso aí só foi um ensaio. Então nós somos transformados pelo Senhor. O Senhor nos deu um novo coração, um coração disposto a obedecer. Aleluia, glória a Jesus.